Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada a todas as pessoas que vão receber essa mensagem direta ou indiretamente. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Alex de Lima, e começo hoje com vocês uma série no livro de Gênesis. Vai durar 50 dias, hein, pessoal? Cada dia eu vou trazer uma palavra de Deus, uma palavra de fé, de exortação, de consolação. Bom, é Deus quem vai dirigir. Mas cada uma dessas palavras sairá de um dos capítulos do livro de Gênesis. A Bíblia fala, no texto de Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra certamente irá completar, irá terminar. Quem começou a boa obra é Deus, é o Senhor Jesus. E no livro de Gênesis nós vemos como ele começou. Então eu quero falar um pouquinho do começo da boa obra de Deus na nossa vida. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o verso 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amados, eu quero falar com vocês sobre o poder que há na palavra do nosso Deus. Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. O texto de Hebreus, no capítulo de número 11, diz que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero dizer a você, todo o poder de Deus está em sua palavra. O próprio Senhor Jesus, ele é definido na Bíblia como a palavra de Deus. Ele é chamado no livro de Apocalipse pelo nome A Palavra de Deus. O texto de João, capítulo 1, versículo 1, que pode inclusive ser lido juntamente com Gênesis 1, diz, no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. O Verbo é a palavra de Deus. No princípio é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, perdão. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Irmão, se você hoje está passando por uma grande luta, está hoje passando por um grande problema, enfrentando algo na sua vida e você não sabe o que fazer, não importa de que área é o seu problema. O seu problema talvez é um problema espiritual, problema familiar, problema na saúde, problemas financeiros. Eu quero te dizer, o poder para criar aquela situação que você precisa, de trazer um milagre. Esse poder está na palavra de Deus. Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o relato da cura do servo do centurião. Vocês conhecem bem o texto. Este homem vai até o Senhor Jesus rogando que o mestre ajude o seu servo que está em casa, paralítico e violentamente atormentado. O Senhor Jesus logo se dispõe aí, ele diz, eu irei e lhe darei saúde. E aquele homem diz ao Senhor Jesus, mestre, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor disser uma única palavra, meu empregado será curado. Irmão, aquele homem entendeu uma coisa que hoje muitas pessoas não entenderam, que o poder de Deus está na palavra dele. Tem um exemplo que eu costumo dar e eu acho isso muito importante. Se hoje você estivesse enfermo e você fosse ao médico para fazer uma consulta, certamente ele lhe receitaria um remédio. E ele diria a você, olha, você vai tomar esse remédio 2, 3, 4, 5 vezes por dia, durante tantos dias. A palavra de Deus é o nosso remédio. Se você hoje está sentindo que você tem qualquer problema, vá para a palavra e estude a palavra especificamente sobre aquilo que você precisa. Você precisa de cura? Existem tantas promessas de cura na Bíblia. O Salmo 103, verso 3 diz que Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Isaías 53, verso 5 diz que Ele levou nossas enfermidades, nossas dores. O texto de Êxodo diz que Ele é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. São tantas promessas. Você precisa tomar essas promessas, pegar, ler, colocar essas palavras dentro de você como se você estivesse tomando um remédio. E mesmo que tenha passado anos e anos e você conhece todas elas, você deve ir a elas de novo. Se no passado você tivesse ficado doente e hoje você estivesse doente de novo, do mesmo problema, você iria ao médico, ele lhe receitaria o mesmo remédio.
E você não diria a ele, doutor, mas eu já tomei esse remédio no passado. Se você falasse já tomei, ele diria, bom, você tomou no passado, mas agora você precisa tomar de novo. Por mais que você conheça a Bíblia, você precisa voltar às promessas de Deus, porque na palavra de Deus está o poder. Lembre que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é a boa notícia do Senhor Jesus, é a palavra dele pregada, anunciada aos nossos ouvidos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho e você será abençoado. Bom, há muitas lições no livro de Gênesis. Eu poderia falar com vocês sobre a autoridade que Deus dá ao homem quando ele cria o homem e o coloca sobre toda a criação. Poderia falar com vocês sobre os critérios de Deus, porque a Bíblia diz que depois que ele criou a luz, ele viu que a luz era boa. O próprio Deus teve senso crítico sobre a sua criação. Tem pessoas que elas não sabem julgar se o que elas estão fazendo é bom ou mal. São muitas lições que nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, mas hoje eu queria deixar para você essa que acabei de entregar. Creia no poder da palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que todos que estão recebendo essa palavra, onde estiverem, sejam abençoados. E que pelo poder da palavra que opera através do nome do Senhor Jesus, sejam repreendidas as enfermidades, problemas na família, todos os males que estão assolando essa pessoa. E este que está recebendo essa palavra agora seja abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é o primeiro dia de uma longa caminhada, e vão ser 50 dias. Eu tenho a certeza que nós vamos ser muito abençoados, seremos edificados pela palavra de Deus. Continue caminhando comigo, vai valer a pena. A paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe e até o capítulo 2 de Gênesis, em nome de Jesus.